Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre As Águas Vivas Não Sabem de Si, da autora Aline Valek. Este é um livro de ficção científica nacional que pra mim foi amor à primeira sinopse. Assim que eu li, bati o olho, eu fiquei louca de vontade de ler. Eu não conhecia a autora, a Aline Valek, passei a acompanhá-la desde o momento em que eu conheci o livro, e pra mim foi um livro muito especial em vários quesitos. Eu acho que ele é um livro que vai se conectar muito dependendo da vibe que você estiver no momento. E a isso eu me refiro no quesito que aqui já temos uma história que chama a atenção, possui certo suspense, assim, certa expectativa nessa história, mas ela vai tratar de questões muito humanas, de conexões humanas, questões mais introspectivas que vão te fazer pensar e refletir sobre atitudes pessoais e coletivas. Então por isso eu me referi ao momento, porque foi um livro que eu li pensando, refletindo sobre várias coisas e que por isso pra mim ele teve essa grande conexão e eu achei sensacional. Mas vamos por partes, voltando então à premissa da história, que nós temos como protagonista a Corina, que é uma mergulhadora e faz parte de uma expedição científica junto com outras 4 pessoas, são 5 pessoas no total, que estão numa plataforma submarina, numa grande profundidade. Aqui a plataforma está a 300 metros de profundidade, porém ela irá mergulhar muito mais fundo que isso, porque o trabalho que eles estão fazendo ali, primordialmente, assim, o que é conhecido sobre esse trabalho é que essas pessoas estão ali para testar um traje super avançado. Sabe aquele traje mega avançado que ainda não existe, inclusive, né? Criado apenas pela ficção científica, mas quem sabe seja realidade um dia, né? Como muitas coisas a ficção científica prevê. E esse traje consegue mergulhar em grandes profundidades, né? Com este traje, o ser humano consegue ir a locais, a lugares que ele não conhece, que ele nunca foi. Então eles conseguem aqui mergulhar, por exemplo, a 3.000 metros de profundidade, e a gente sabe que hoje em dia ainda há uma grande limitação sobre o que se conhece do fundo dos oceanos. É meio louco pensar que o ser humano já conhece tanto do espaço, tanto do solo da Lua, de Marte e do nosso próprio planeta. O oceano é tão pouco ainda pesquisado a fundo, na profundidade do solo oceânico, ainda há muito a se descobrir. Existem várias iniciativas que tentam cada vez mais criar máquinas submarinos que possam ir muito fundo, que possibilitem maior liberdade aí do ser humano lá embaixo, né? Mas a ciência ainda não permitiu algo assim, né? Um traje que o ser humano possa simplesmente mergulhar ali em grandes profundidades, sei lá, 5 quilômetros, 11 quilômetros até, né? Que eu acho que é a área profunda mais conhecida ali nas Fossas Marianas. Então ainda há muito a ser descoberto, e eu acho que é um tema que a ficção científica, a ficção especulativa pode pensar, enfim, inúmeras possibilidades para serem abordadas sobre o que poderíamos encontrar por lá. Será que algo extraordinário, algo que nunca antes pensamos? É algo que será trabalhado aqui nesse livro. E é engraçado que agora, depois de ter lido, há pouco tempo eu assisti um filme da década de 80 muito famoso, um filme do James Cameron, um diretor famosíssimo, que é O Segredo do Abismo. Enquanto eu ia assistindo, eu fui fazendo vários paralelos daquele filme para este livro. Então, mais uma dica aí, se você gosta do tema, assim, ler este livro e também assistir o filme O Segredo do Abismo. Mas vamos deixar o livro em foco. A personagem Corina, ela já é alguém muito introspectiva, ela tem problemas de relacionamento, então a gente tá ali na cabeça dela. O início desse livro ele é mais lento, porque a gente vai se familiarizando com a Corina, com aquelas pessoas que estão ali num ambiente isolado, claustrofóbico, né, porque é um ambiente muito pequeno, e pessoas que vão ser obrigadas a conviver. Elas nem sequer podem subir de uma hora para outra, né, porque existe a questão da pressão, então elas precisam ficar ali, elas precisam realmente se dedicar ao trabalho que estão fazendo. Mas o cientista responsável por essa expedição, que é um estrangeiro, na verdade ele esconde outros interesses para o fato dele estar ali. Ele tem um estudo prévio, algo que foi até desacreditado por muita gente e muita gente o ridicularizou, mas ele percebeu uma pista e ele vai fazer de tudo para ir atrás e pesquisar e ir a fundo na questão. Obviamente ele não conta, ele não revela que este é o real motivo de ele estar ali, porque o que está financiando essa expedição, na verdade, são os trajes submarinos, esses testes desses trajes altamente desenvolvidos. É uma expedição de muito risco, tudo pode acontecer. A Corina, inclusive, é uma substituta aqui, porque a pessoa anterior sofreu um acidente, então ela está ali já
por conta de um erro que aconteceu, né? Afinal de contas, é um experimento, eles ainda estão tentando entender como isso vai funcionar. E essa atmosfera estabelecida deste grande isolamento vai refletir também o isolamento, o momento da vida e as questões internas que a Corina está passando. Ela descobriu algumas coisas que a gente vai acompanhando aos poucos e ela reflete muito a partir daí sobre o seu passado, sobre o seu comportamento, a convivência ali entre eles. Não era o peso do traje, mas sim da sensação de estar sendo vigiada, de ter olhos pesando sobre seus ombros, porque aquele era um espaço pequeno para conviver por tanto tempo com outras 4 pessoas e tentar parecer o mais normal possível. Então, esses personagens ali, que estão confinados, eles precisam lidar com questões pessoais, né, com o seu bem-estar psicológico também, e aqui há um grande desenvolvimento psicológico, porque alguns deles estão passando por questões muito específicas na vida, como é o caso da Corina, e há um certo desequilíbrio emocional numa situação em que isso não pode ocorrer, sabe? Numa situação em que eles precisam estar 100% alertas física e psicologicamente, mentalmente o tempo inteiro para poder lidar com algo tão difícil, né, numa grande profundidade e nos perigos que isso pode acarretar. Então, ele sim é um livro muito psicológico no começo, mas para nos colocar naquele estado de espírito, de isolamento, de falta de conexão também, há uma grande falta de conexão e de calor humano. E é curioso porque todas essas questões terão um grande impacto no desenvolvimento dessa história, sabe? Numa das mensagens que a autora passa aqui, nas coisas que ela nos faz refletir, e a isso eu estou me referindo no nível pessoal de cada um e no nível coletivo, no nível da vida em sociedade. E eu adoro isso na ficção científica, eu adoro quando os autores usam da ficção científica possibilidades inúmeras que podem surgir para nos fazer conectar com questões próprias da natureza humana e da condição humana. E é isso que a Aline Valek faz aqui que eu gostei tanto. Então, à medida que essa história vai se aprofundando, à medida que ela vai se desenvolvendo, as questões vão ficando mais urgentes, né? O cientista responsável, por exemplo, estudava muito das baleias, as cachalotes, aqueles grandes animais no fundo dos oceanos, e ele descobriu um certo alerta sonoro, que seria, na verdade, um chamado. Então existe aqui uma possibilidade de uma grande descoberta no fundo do oceano, e isso, claro, vai despertar um certo mistério, né? O que seria esse chamado? Qual é o significado disso? Nós, então, passamos a acompanhar aqui não apenas o que acontece dentro da estação submarina, dentro daquele ambiente confinado com aquelas pessoas, mas também no exterior. Há um panorama milenar aqui nesse exterior, algo que se passou há muito tempo, e é uma história que vai sendo contada aos poucos até culminar naquele momento da expedição. E essa história eu achei particularmente fascinante. O que a autora desenvolveu, aqueles personagens que estão ali também, eu achei incríveis. Especialmente porque através disso é como ela vai abordar várias questões que eu mencionei sobre essas reflexões da natureza humana. É curioso como há sempre um egocentrismo do ser humano, né, em se colocar no topo de todas as criaturas. E com isso vem as dificuldades que poderiam vir a partir daí de comunicação com outras espécies diferentes da nossa. Outras espécies igualmente inteligentes ou até mais inteligentes. É um tema interessantíssimo abordado em livros vários de ficção científica, como por exemplo Solaris, que eu adoro tanto, e alguns outros livros e que também é abordado aqui. Os tipos de linguagens e números, outro que vai abordar sobre isso é aquele A Chegada, né, que rolou o filme, que vem de um conto, com dificuldades fisiológicas, às vezes, próprias dos seres humanos, em entender algo que vá além da sua experiência, além da sua visão de mundo, que muitas vezes é uma visão de mundo muito pequena, né, muito egocêntrica e muito limitada ao nosso pequeno tempo em que estamos aqui no planeta Terra. E a autora vai utilizar de tudo isso para criar uma história tão interessante que vem de muito lá atrás e vai progredindo, sabe? E vai se chocar aqui, vai se entrelaçar com a história dessas pessoas na plataforma submarina, na verdade, e especialmente na história da própria Corina, no seu momento pessoal, que eu não vou entrar em detalhes, você vai descobrir quando estiver lendo, e no que isso vai influenciar no relacionamento em que ela tem com outras pessoas e com o que está acontecendo no exterior. Há aqui uma abordagem na nossa coletividade, na forma como nós nos conectamos como espécie, na vida em sociedade, as vantagens da vida em sociedade, desvantagens, claro, e acima de tudo também na solidão, que é algo muito presente nesse tópico aqui desde o início, né? Como eu falei, os personagens estão ali isolados e a Corina se sente num momento de extrema solidão, um momento de busca por contato. E é isso também que vai estar bem no âmago de tudo aqui.
a importância desse contato, a importância de uma identificação, de uma maior compreensão e de uma ligação com o todo, com o planeta como um todo, sabe? Como o meio ambiente, outras espécies. Eu achei realmente fascinante como ela aborda tudo isso, e eu não posso entrar tanto em detalhes como eu gostaria, porque seria spoiler de fato, mas a forma como ela vai desenrolando, desenvolvendo tudo isso, a melancolia que vem junto, a tristeza, que tem muito a ver com solidão, com sociedade, coletividade, refletir sobre a responsabilidade que nós temos como uma espécie supostamente inteligente que não demonstra sua inteligência em tantos momentos. Então eu acho que a ficção científica, quando nos faz pensar em tantas questões, através de uma história com premissa bem interessante, ela atinge muito seu objetivo, e pra mim esse foi um livro bem especial em vários sentidos. Eu não pude exatamente me aprofundar como eu gostaria, porque senão entraria realmente na parte de spoilers do livro, mas eu fui até onde pude para trazer algumas das reflexões e temas abordados nessa história. E eu deixo aqui a recomendação, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um livro que vale muito a pena conhecer. Quem tiver interesse e tiver curiosidade para conhecer o livro, eu vou deixar o link para compra aqui embaixo. Às vezes ele anda esgotado na Amazon, vira e mexe, entra novamente, mas o e-book está sempre por lá para quem quiser conferir. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu As Águas Vivas Não Sabem de Si, conta aqui embaixo o que achou, ou se quer ler, vamos trocar aquela ideia nos comentários. Eu vou ficando por aqui, se gostou não esqueça de curtir, isso é bem importante para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!